E Deus quer operar. O que nós temos que fazer é prestar atenção na palavra de Deus. Nós temos que ficar atentos àquilo que Deus está nos dando. Esses dias, eu estou citando um versículo, eu estou de maneira repetitiva, mas entenda só o próprio Senhor Jesus. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas o que eu quero deste versículo é que falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Então, às vezes, é necessário falar mais de uma vez. Nós temos que ficar atentos. Eu falei, quando eu comecei no seminário, tinha um professor, no seminário já é falecido, ele dizia assim: o bom pregador, ele dá uma mensagem de manhã, outra tarde, outra noite. Opa, eu quero ser esse pregador, pensando comigo, né? Quero ter sempre uma mensagem de manhã, outra tarde, à noite. Mas na prática, no dia a dia, eu comecei a ver que às vezes não funcionava. Você ficava com a mesma mensagem. É como se você não tivesse outra mensagem. Mas era Deus instruindo. Era Deus lhe dando a direção. E nós não devemos. Aí, olha, veja só, Jesus está dizendo, falou-lhes por Jesus outra vez. O apóstolo Paulo enfatiza esse assunto também em Filipenses. Carta de Paulo ao povo de Filipos, que são os filipenses. Capítulo 3, versículo 1. O que ele diz para nós? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Atenção! Não me aborreço de escrever-vos o quê? As mesmas coisas, e é a segurança para vós. Nós estamos vendo esse dia, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Só voltar um pouquinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que ser firmes e constantes. Como é que eu consigo ser firme? Primeiro vamos entender Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, a convicção, né? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você tem que ser firme. Firme quer dizer na fé. Você tem que ser convicto. Como é que você consegue isso? Como é que eu consigo ter essa fé, ou essa firmeza, ou essa convicção? Romanos 10, 17. Tudo bem conhecido. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí nós contamos no culto anterior, aí esse eu não vou repetir, só vou comentar. O Isaac era o filho do Abraão. Quando foi anunciado o nascimento dele, anunciada a gravidez de Sara, o Abraão nem entendeu. Ele chegou a dizer no seu coração, rindo, né? Deu um sorriso, deu uma risada, disse: a um homem de 100 anos vai nascer um filho, a uma mulher de 90 anos... a tomar, e falou para Deus, não estava escondendo nada de Deus, não. Nós nunca temos de esconder nada. Se você pensar no coração, ninguém pode ver. Você olha para uma pessoa, ninguém fala, você não fala, mas Deus sabe o que você está pensando. Não brinca com Deus, não. Você quer andar com Deus? Seja santo, que Ele é santo. Não brinca com Deus, não. Deus sabe quando você olha para uma pessoa o que você está pensando. Não esqueça que a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas Deus olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Em Mateus, capítulo 9, versículo 4, os homens estavam debochando, blasfemando. Quem é ele? Jesus disse para um homem: filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E dentro do coração eles começaram a pensar entre eles lá, né? Quem é ele para perdoar pecado? Ele não é Deus? Aí a Bíblia diz o quê? Jesus conhecendo, versículo 4, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Coisa séria, não pensa não, que Deus sabe. Você quer andar, como é que Deus pode pensar? Vamos falar numa linguagem clara. Um cidadão que toda hora dá com uma pente, entenda bem, pensando nisso, pensando naquilo, uma mulher que não é a mulher dele, ou ela pensando no marido, um homem que não é o marido dela. Não, Deus não brinca com Deus, não. Se você quer andar com Deus, você quer andar, você tem que consertar. Não, eu quero um coração santo, eu quero uma mente santa, em nome de Jesus. Bem,
Só para você explicar aqui que é importante. Então, o Senhor Deus viu o Abraão. Aí ele disse, não, você vai ter sim. A Sara vai te dar um filho e o nome dele será Isaac. Sabe o que quer dizer Isaac? Riso. O nome Isaac quer dizer riso. É riso mesmo. Você vai ter um riso. Você vai ter um filho e vai colocar o nome dele riso, Isaac. E o Isaac nasceu. E Deus disse para Abraão, nele, Isaac, será contada a tua descendência. Nele, Isaac. Aí Isaac casou, estou recapitulando o culto anterior, Isaac casou com uma mulher chamada Rebeca, e descobriu que ela era estéril, mas ele orou a Deus. Por que ele orou a Deus? Porque ele queria um filho. Claro, não é bom quem casa, quer filho, é normal, entenda. Era um bom desejo, mas não. Ele estava firme, porque ele tinha ouvido o pai falar, que Deus tinha dito. Então ele não estava em cima de um desejo humano, ele não estava em cima de uma vontade humana, ele estava em cima da palavra de Deus. Então, quando eu oro firme naquilo que Deus diz, eu não posso desistir. Entenda, Isaac lutou 20 anos. Ele casou com ela com 40, já era um rapaz mais maduro, de 40 anos, só foi ser pai com 60 anos. Foram 20 anos de oração, 20 anos lutando com Deus, 20 anos sem desistir. Ele foi firme e constante na oração. Às vezes não somos constantes. Nós começamos a orar. Como não há uma resposta imediata, não. Quando você ora, repito, firmado no que Deus diz, fique firme. Por quê? Porque o Senhor Deus diz assim, Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pastor Jair, mas é a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que orar com a palavra. Não é orar só pela palavra, é orar com a palavra. Orar com a palavra. Isaac orava com a palavra. Deus disse, em Isaac será contada a descendência de Abraão. Isaac viveu numa época em que os homens tinham filhos com outras mulheres. O filho dele, Jacó, teve filhos com 4 mulheres. Aí ficou viúvo 4 vezes. Não. Ele casou com um enganado, pagou o dote de 7 anos de trabalho, mas foi enganado pelo sogro, que era tio dele, teve que trabalhar mais 7 anos para ter a esposa verdadeira. Ele casou com a Raquel, mas enganado ele levou a Lia. Aí ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel, mas quando ele casou com a Raquel, não devolveu a Lia não, continuou com ela. Era comum entre eles lá. E ela tinha uma serva chamada Zilpa, deu 2 filhos. Com a Lia ele teve 6 filhos, uma menina, pelo menos fala assim a Bíblia, né? Ele teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Ainda teve com a serva dela, Zilpa, 2 filhos, Aser e Gade. Aí teve 2 filhos com a Raquel, foram os últimos, foi Benjamim e José, mas ele teve 2 filhos com a Bila, que era serva, entenda, da Raquel, que foi Dan e Naphtali, só para você entender os 12 filhos de Jacó. E o Jacó então teve 4, o Isaac não, Isaac ficou firme. Eu sempre digo que o Isaac é um rapaz do Antigo Testamento, um homem do Antigo Testamento, mas é exemplo para o Novo Testamento. Abraão teve que mudar de nome para Abraão. Deus teve que fazer isso com ele. Jacó, Deus mudou o nome dele também. Isaac não mudou não. Estava eu conversando com o pastor Anderson, e ele lembrou disso, eu citei um tempo atrás. Amigo, é muito bom andar com Deus. Ele não desistiu, ele ficou firme. Depois de 20 anos, 240 meses, pensa que toda uma coisa normal de falar, as mulheres têm as suas visitações mensais. Qualquer frase assim, agora chegou. Não. Daqui a pouco vinha a Rebeca, veio, está tudo normal. Se tivesse o WhatsApp hoje, todo mês ele ia receber uma notícia, né? Todo mês ele ia receber uma notícia no trabalho. Espera aí que a mulher quer falar alguma coisa aqui. Não é dessa vez não. Está atrasado 1 dia, 2 dias até. Veio, não sei o que, no aquilo, negócio comum. Mas só para você entender que ele foi fiel. Ele ficou firme. Por quê? Porque a palavra que saiu da boca de Isaac não foi a dele, foi a de Deus. Então a palavra que sai da minha boca, da sua boca, quando é a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Você tem que ficar firme. É o caso da família, que é um assunto tão importante. Os filhos são herança do Senhor. Tem que falar, mas meu filho está no álcool, está nas drogas. Tem que ser firme e constante. Não adianta, diabo. Você perdeu, ele é herança do Senhor, teu vício está amaldiçoado.
Ele é de Jesus. É o marido santo que santifica a mulher que santifica o marido. Meu marido é santificado em nome de Jesus. Teu poder está quebrado, você não tem domínio em nome de Jesus. Mas tem que ser constante. Constante. Eu dei o exemplo. Muita gente aqui já deve ter feito isso. Hoje tem internet, é mais fácil, né? Mas o pessoal da minha idade, assim, né? O cabelo não está tão branquinho que tem uma pomadinha aqui, né? O pessoal já de uma certa idade fez muito isso, entrar em curso de inglês e desistir. Quem já fez isso aqui? Vários. Você vê que é o pessoal mais maduro, que já entrou, mas jovens também fazem isso. Academia, a pessoa não, que agora eu vou mudar, não sei o quê, eu vou cuidar da alimentação, não sei mais o quê, aí o regime, aí começa o regime. Aí chega no domingo, a família pede uma pizza. Hoje é dia do lixo, pode comer, é dia do lixo. Mas aí no trabalho, dia de quinta-feira, pedem uma pizza também. Então é 2 dias de lixo agora. Um dia acabou o regime, já foi para o espaço. Academia, a mesma coisa. Tanto que os donos de academia tiveram uma sabedoria, e é sabedoria, isso não é esperteza, não, isso é sabedoria. Porque esperteza é uma coisa, sabedoria é outra. Esse era o plano, você viu o plano que tem agora? Faça plano, né? 12 de 69,90, 12 de 80, mas coitado, ele tem que fazer, ter sabedoria, que ele tem equipamento que ele paga, né? Ele tem, às vezes, aluguel de prédio e tudo. Ele fazia, o cidadão entrou o primeiro mês, pagou lá R$120, mas no mês que vem já não vai mais. Foi só aquele 120. Então vamos abaixar o preço, vamos fazer 12,89 e o cidadão paga no cartão, se não for, o problema é dele. Já está pago já, né? Então, voltando à seriedade, tem que pagar nada para Deus, mas tem que ser firme e constante. Você tem que ser mais valente que o valente. Você tem que andar por fé e não por vista. Segundo aos Coríntios 5,7 diz, andamos por fé e não por ver. Eu não estou vendo, mas Deus está operando. Por quê? Porque a palavra que saiu da minha boca foi a palavra de Deus. Não foi a palavra que eu bolei, não foi da minha mente, não. Eu estou falando da palavra de Deus. O Jeremias, o vizinho do Isaías, no capítulo 1, versículo 12, fala algo semelhante. Jeremias 1,12. Deus falando através de Jeremias. No livro de Jeremias, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, é a palavra de Deus, fica firme, ela vai ser cumprida, porque o próprio Deus. Então, eu falei a palavra, Isaac falou. Isaac orava com Deus, Deus só falou para Abraão, meu pai, que em mim seria contada a descendente de Abraão. Ficou firme, foi valente, lutou contra todas as evidências. Como eu falei, o tempo vai passando, a pessoa vai dizendo, mas eu estou envelhecendo, não sei mais o que, e ele ficou firme. Tem que lutar contra as evidências. Tudo está dizendo que você não vai conseguir. O que o diabo quer? Que você desista. Não, você tem que ser valente, mais valente que o valente. E para terminar esse entendimento, Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, glória a Deus. Fica firme, meu irmãozinho. A luta está grande, a vitória vai ser maior. Mas você tem que pegar a palavra, busque a palavra, para você orar com a palavra. Não é só orar na palavra, é orar com a palavra. Que a palavra de Deus saia da sua boca. Isso, eu aprendi isso há muito tempo. E entenda bem com esses homens de Deus, querem te regar e falar para vocês, aprenda a orar com a palavra, ore com a palavra, sempre citando a palavra de Deus. A minha oração, a sua oração, a nossa oração, ela está destituída de poder se ela não está fundamentada nas Escrituras. Ela é o desejo humano, uma vontade humana, até um bom desejo, uma boa vontade, mas não é a oração da fé. A oração da fé é a oração que você faz fundamentado nas Escrituras, com convicção que a sua palavra não voltará para você vazia. Aí você toma conta daquela palavra para cumprir. Cuidado para você não negar o que você orou, tá bom? É muito importante. Aí você está vendo agora, sabendo que tudo pode passar, mas não menos a palavra de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Vamos passar aquele testemunho da senhora de Montes Claros aqui. Ela chegou, entenda bem, não vi quando ela chegou, depois que o pessoal pegou, me passaram até hoje. Então, agora, antes de entrar no culto, fala, pastor, nós temos a imagem do monitoramento, né? É até bom depois pegar e fazer até uma novela da vida real com ela. Vamos ver como é que ela chegou na igreja, como é que foi a hora da oração. Temos visto Jesus operar no nosso meio. A dona Henriqueta, que veio lá de Montes Claros, Minas Gerais, provou e viu que Deus é bom. Repare nas câmeras de segurança da nossa igreja.
Ela chega de andador e, durante a oração, alguns obreiros a incentivam a ficar em pé. Depois, já fora do ar, o pastor Jaime a motiva a dar os primeiros passos. E o resultado não poderia ser diferente. Henriqueta, abaixa a mão. Abaixa a mão, Henriqueta. Abaixa a mão, Henriqueta. Isso. Ai não, é ui. Glória a Deus. É ui, não. Vai lá, Henriqueta de Jesus. Vai andando mais forte, Henriqueta. Vai andando mais forte, Henriqueta. Vai. Agora pra cá, vai. Isso, vai andando mais forte, Henriqueta. Olha aí, quem estava cheio de ai. Não, agora é glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Anda mais rápido, Henriqueta. Jesus é contigo. Glória a Deus, Jesus. Vai lá, Henriqueta. Vai lá, deu a volta na igreja já. A esquerda ele. Esquerda, volver. Volta aqui, volta. Aí, esquerda, volver. Eu falei minha volta. Aí, esquerda, volver e se volta. Não, segundo o que precisa de ajuda, Henriqueta. Vai lá. Isso aí, mulher de Deus. Cadê a letra aí, aqui, José? Vai lá, Henriqueta de Guerra, de Jesus. Não, já deu, mulher, mas já não descobre, já. Mulher valente, mulher que dá você da mulher. Até mais uma volta. Quer ver? Todo mundo sabe da graça agora, olha só. Você quer ajudar? Então pega aí, o filho do Silvano. Vai lá. Dá a nota, qual é a nota sua? Mulher valente, precisa de sua Vai lá, Henriqueta de Jesus. O senhor deu 2 voltas aí, ó. Vai lá. Amém. Quem está com ela? Você é filha? Então, você achou melhor já? Melhora? Ela tá com ela que vem com o rodador? Aí, tá aí. Vai lá, mãe. Já deu 2 voltas aqui, pessoal. Tem gente que você chama aqui, não vai dar 2 voltas aqui. Aí, Henriqueta, Jesus é contigo, Henriqueta. Glória a Deus. Pessoal, para todo mundo cantar, louvar a Deus agora. E agora eu vou deixar o Fernando de Lima ali de lado um pouquinho, que ele já cantou no outro culto, que nós vamos dar a volta da vitória. Quero todo mundo se alegrando. Amém ou não amém? Eu não sei de onde inventaram isso, mas eu peguei, amém ou não amém, não sei o que é. Mas vamos lá, todo mundo na fé aí, todo mundo para cima. Quando o missionário canta, vamos cantar em cima com a voz dele e vai ter coisa bonita acontecendo. Amigo, na hora que você sentiu vontade de ficar de pé, você fica. Você está de bengala, de andador, pode estar na cadeira de roda. Jesus Cristo te dá saúde. Veja que nesse cadeira a oração já tinha acabado. Foi que nem o cara, já tinha feito a oração. Foi só tomando posse. Nós tínhamos que tomar posse, assumir aquilo que está escrito a nosso respeito.